Vamos falar do Coritiba. Coritiba terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A tendo o pior aproveitamento da sua história na era dos pontos corridos. O Coritiba, dos 57 pontos possíveis do primeiro turno, Coritiba conquistou apenas 14 pontos. É uma pontuação realmente muito baixa. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Com a derrota de domingo para o Corinthians em São Paulo, o Coritiba terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a sua pior campanha na história, desde que a competição é disputada por pontos corridos e 20 clubes, o que começou em 2006. Nem nos anos em que foi rebaixado, o Coxa tinha uma trajetória tão ruim assim na primeira metade do campeonato. E uma estatística bem complicada para a torcida coxa branca é a seguinte: nunca times que terminaram com menos de 15 pontos o primeiro turno conseguiram se salvar do rebaixamento. Um ponto a mais, até temos exemplos na história. No ano passado, o Fortaleza, com 15, e também em 2009, o Fluminense conseguiu, ou seja, Coritiba vai ter que fazer uma campanha inédita na segunda metade da competição para permanecer na Série A. Se quiser chegar aos 45 pontos, que é aquele número apontado como mágico, muito difícil que aconteça um rebaixamento, teria de fazer 31 no segundo turno, ou seja, mais da metade do que fez no primeiro turno, apenas 14. Teria que dobrar e ainda conseguir mais coisa para atingir essa pontuação. Acontece que o aproveitamento, por enquanto, dos times que estão brigando embaixo, e aí pode ser uma boa notícia, ele é bem pequeno. Por exemplo, o time do Bahia, que está fora da zona do rebaixamento, atualmente com 18 pontos, uma projeção assim para segundo turno, mantendo o mesmo aproveitamento, chegaria a 36, ou seja, 37 podem ser suficientes para que uma equipe permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro, mas aí dependeria de muita coisa. Por exemplo, os adversários também continuarem tropeçando muito na segunda metade da competição. Fato é que o Coritiba vai precisar fazer uma ótima campanha daqui em diante. São 19 jogos apontados internamente como finais, a começar pelo duelo do próximo domingo, com o Flamengo, no Couto Pereira. O técnico Thiago Kozlowski, que cumpriu suspensão na última rodada, não pôde ficar no banco de reservas no duelo com o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, vai voltar a comandar o time ali da sua posição. Também retorna o auxiliar, o Reginaldo Nascimento, outro que cumpriu suspensão. Os dois tinham sido expulsos contra o Bragantino, por isso o segundo auxiliar, o Williams Alves, é quem comandou o time no gramado contra o Corinthians. O Thiago Kozlowski e o Reginaldo Nascimento não puderam nem ir no estádio porque estavam suspensos, ficaram do hotel mantendo uma comunicação com o restante da comissão técnica. Dois jogadores bem importantes também estão voltando: o meio-campista Bruno Gomes e o lateral esquerdo Jamerson, titulares absolutos, reassumem as suas posições. De desfalque, por enquanto, o lateral esquerdo Vitor Luiz tomou o terceiro cartão amarelo, mas ele chegou a falhar em 2 gols do Corinthians na virada lá em São Paulo e, de toda forma, é reserva do Jamerson, que está voltando agora para o time. A diretoria segue trabalhando no mercado, apesar do fechamento da janela de transferências. Jogadores que estão sem contratos com outros clubes ainda podem ser trazidos e o Coritiba pretende sim reforçar especialmente o seu ataque até o fechamento das inscrições no Campeonato Brasileiro, que será ali ao final da segunda semana de setembro. Os últimos jogos, especialmente, mostraram que o Coritiba precisa sim trazer mais jogadores para essa função. Osmar. É verdade, até porque alguns jogadores que chegaram, Nicolas França, ainda não deram aquela resposta que o clube precisa, que a torcida espera. Felizmente, o Coritiba acabou errando aí em algumas contratações que não deram resultado ainda. No meu modo de ver, o Coritiba precisa melhorar muito o seu sistema defensivo. O Coritiba, é impressionante como sofre gols o Coritiba dentro desse Campeonato Brasileiro da Série A.